Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje chegamos ao dia 20 no topo da montanha com Cristo, exatamente na metade do nosso caminho. E hoje iniciamos a primeira transição. Sejam muito, muito bem-vindos. Deixa eu ir dando um oi para vocês. Como é que vocês estão? Ah, esqueci de tirar o aparelho, eu não posso tomar café. Deixa eu tirar o aparelho só um pouquinho. Eu nem percebo. Às vezes eu fico tanto tempo sem e às vezes eu fico... Nem percebo que eu não tirei. Oi, Fernandas. Cláudia. Meninas, sejam muito, muito bem-vindos. Então, hoje nós chegamos no período de primeira transição. Deixa eu ver se eu me mandei alguma mensagem. Mais específico para hoje, para nós. Eu tô recebendo bastante depoimentos de vocês. Eu tô muito, muito feliz com os resultados, com as respostas, com o que vocês vêm me falando, né? Eu tô muito, muito feliz. Não, para hoje não. Tem aqui umas informações, mas é sobre outras coisas. Hoje estamos de boa. E no mais, como é que vocês estão? Saber e conhecer o caminho de Maria surpreende, né? A gente achava que era outra coisa. Alguns evangélicos vão achar, o caminho de Maria ou de Jesus? Eu vi eles respondendo no meu direct, o caminho de Jesus. Só que eles nem viram a live do caminho de Jesus, nem a do caminho de Maria. Eles nem sabem o que é, né? Então, eles não entendem o que é porque não assistiram. Então, a gente sempre tem que entender que, às vezes, quando as pessoas falam alguma coisa pra você, eles nem sabem do que estão falando. Né? Até porque a pessoa que respondeu o caminho, uma delas, né? Que respondeu o caminho de Jesus, vive o caminho de Maria. Mas por desconhecer, né? Por não saber o que é, não entende. Gente, a gente precisa entender uma coisa. A gente, enquanto a gente estiver no mundo, a gente sempre vai estar sujeito a essas forças que não querem que haja a expansão da consciência. Então, qualquer coisa que você faça ou com qualquer coisa que você trabalha no mundo, enquanto estiver no mundo e ser do mundo, você vai sofrer interferência. Então, se proteja a tua casa, proteja as pessoas ao teu redor, porque elas podem ser obsidiadas, e aí a forma como elas vão te tratar não é elas, né? E sim essas forças que acham que podem tentar impedir ou atrasar o processo de evolução e não tem o que fazer quanto a isso, né? Até porque eu já disse para eles se informarem. Porque mudou o projeto de iluminação planetária. Não é mais através da dor, e sim através do amor e da gentileza. Então, até ter essa mudança de poderes, essas mudanças psíquicas neles, né? Esses acordos que eles têm, inclusive com Deus, de realizar esse trabalho pro negativo. E começarem a entender que mudou o projeto, que não é mais assim, que o poder não tem nenhum sentido. E que só o amor é a resposta para tudo. O amor não é só um sentimento que a gente tem. Amor é o que nós somos. Nós somos amor, feitos pelo amor. Por isso que eu digo que sempre quando nós pensarmos, sentirmos e agirmos de acordo com o amor, nós estamos na frequência do Pai, na frequência do universo, na frequência da criação. E aí a gente tem poder de manifestação
de abundância, alegria, de tudo que o Pai é, de tudo que nós somos, em essência. Tá? A primeira transição. Vamos lá. Ontem eu fiquei de fazer uma live, mas eu realmente não consegui, fiquei com as crianças e depois eu tive aula à noite, como vocês sabem, eu tenho aula na segunda. Por enquanto, estamos terminando essas aulas. E aí, o que eu queria te dizer é que ficou algo para resolver em relação ao caminho de Maria, ali onde ele fala sobre os milagres e como é que eles se materializam, como é que acontece, como é que a gente pode perceber os milagres, né? Porque eles são naturais, eles acontecem o tempo todo, só que nem sempre a gente enxerga. Então, como é que a gente materializa conscientemente milagres, né? E o que é mais especificamente o caminho de Maria? E o caminho de Jesus, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, tá? Próximo ao meio-dia a gente conversa de novo. E aí a gente já fala sobre a primeira transição, tá bom? Bora lá. A primeira transição. Agora começamos a preparação para a tua transição ao nível do solo. Aqui distanciamo-nos ainda mais da orientação em que confias, para que comeces a confiar cada vez mais na verdade deste diálogo. Reconheceste agora teu relacionamento com o desconhecido e deixaste de temê-lo. Talvez estejas mais ansioso agora para mover-te além do conhecido até o desconhecido. Talvez estejas ansioso sem reconhecer totalmente que essa ansiedade simboliza um verdadeiro final, um final dentro de ti, em tua realidade, um final em tua consciência desperta, um verdadeiro final do aprendizado. Por que termina o aprendizado? Porque a gente começa a receber diretamente da graça. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, gente, eu acordo às 5 da manhã pra vir aqui, e eu fui dormir às 3 conversando com Cecília, só pra vocês terem uma ideia. E aí a gente tava conversando justamente sobre isso, né, sobre o fim do tempo do aprendizado, né, o início do tempo de Cristo, em que a gente vive com Cristo, e que a gente manifesta a nossa cristicidade, né. E é um momento em que a gente simplesmente recebe da graça e cessa o tempo do aprendizado, que a gente é amor 24 horas por dia e manifesta isso. É um momento bem interessante, bem legal, que todos deveriam viver, porque é uma experiência que penso, todos vão viver mais cedo ou mais tarde, né? Que seja mais cedo. Porque você ser sustentado pela graça, você ser regenerado pela graça. A gente estava falando do nosso corpo e da regeneração, né, do corpo. E do quanto nós somos compartilhados, né? Foi muito, muito legal essa conversa, porque a gente, quando entende que existe um único poder manifestador, e esse poder manifestador é a consciência individual, enquanto nos sentimos um indivíduo, e unificada quando nos sentimos o uno. Então esse poder manifestador manifesta tudo na tua vida. E quando estamos em união consciente em Deus e tudo e todos, nós manifestamos essa união, né? Assim como é dentro, é fora. Reconhece agora teu relacionamento com o desconhecido e Reconhece agora teu relacionamento com o desconhecido e deixaste de temê-lo. Talvez esteja mais ansioso agora para mover-te além do conhecido até o desconhecido. Talvez esteja ansioso sem reconhecer totalmente que essa ansiedade simboliza um verdadeiro final, um final dentro de ti e em tua realidade, um final em tua consciência desperta, um verdadeiro final do aprendizado. Essa é a primeira transição, a transição em que realmente entendes que o desconhecido não pode ser ensinado, traçado em um mapa, nem mostrado a ti por outro.
Ao ler o que está escrito aqui, talvez penses que é uma contradição, pois certamente aqui muito te foi dito que antes não sabias. No entanto, isso não é totalmente correto. O que aconteceu aqui é que palavras foram atribuídas a sentimentos e lembranças que tens na mente e no coração. Lembra que os sentimentos são os que fazem com que os milagres aconteçam, né? E tu viu que ele disse aqui que os sentimentos e lembranças que a gente tem no nosso coração é o que a gente leu aqui. É assim que a gente... Por isso que eu descrevo para vocês como é que é em Barbelô, como é que é na consciência crística. Por que eu descrevo para vocês? Porque eu conheço. E conhecendo, eu te descrevo. Descrevendo, você forma a imagem. Formando a imagem, você acessa a memória dentro de ti. Você não tá vendo a imagem que eu tô transmitindo e compartilhando contigo. Tu tá acessando a descrição da realidade dentro de ti. Tu tá acessando a memória de mim, acessando a memória do Pai, a memória do Cristo em ti. Através das imagens. Foi por isso que me foram reveladas essas imagens, por isso que eu fui lá, por isso que eu tive essas experiências, para que eu pudesse descrever e compartilhar com vocês isso. Para que vocês, ao acessar, é que nem assim, se você viu um filme e eu começo a descrever, lembra aquela cena que a fulaninha fez não sei o que e o fulaninho fez não sei o que e aí eles se beijaram no final? Aí você vai dizer, lembrei. Você não vai estar acessando a cena que eu estou descrevendo. Você vai estar acessando a cena da lembrança dentro de você. E aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu descrevo a cena da realidade para que você acesse a lembrança da realidade dentro de você. Então, eu tive vários relatos essa semana de pessoas que não estavam conseguindo fazer a meditação da névoa rosa, que conseguiram entrar em um estado de paz e manifestar e acessar a névoa rosa. Elas fizeram essa meditação acessando a minha memória da Ana? Não. Mas através da descrição do que eu conheço de como é a realidade, você consegue acessar dentro de você isso. Entende? Da mesma forma, um filme que você já assistiu, eu conversando com você, você acessa a memória de que já assistiu. Entende? Isso que é legal. Isso é muito legal. Porque é você com você. E aí você se torna o todo, claro, né? Mas é você que precisa ter a experiência. O que eu te ensino não é confia em mim. Quer dizer, eu digo sim, confia em mim. Mas não confia em mim porque eu sou a boazuda que sabe tudo. Confia em mim porque eu tô te orientando para te experienciar no teu laboratório, que é dentro de você, né? Esse método não fui eu que inventei e que decidi que ia ser assim, né? Eu sou guiada em tudo isso pela divindade. Qual divindade? Que está dentro de mim e dentro de ti. Que é a mesma, só tem uma. Só tem uma consciência. Isso já é provado em vários estudos de físicos quânticos, né? Do Amit, principalmente. Tá? Bora lá. A maneira de dizer isso talvez seja nova, mas a maneira de dizer isso é a expressão do ser humano que se recebe, que o recebe. A maneira com que ouves e respondes a essas verdades talvez seja nova, mas essa maneira também é a do ser humano que o recebe, neste caso tu. A verdade é a verdade, por isso que eu falo com muita autoridade e com muita veemência e com muita autoridade. Porque a verdade, ela é a verdade. Não existem duas verdades. A verdade é a verdade. Se você conhece a verdade, você conhece. Se você não conhece, é porque não acessou. Então, você tem que buscar até acessar a verdade, que ela está dentro de nós e disponível para todos. A verdade é a verdade, não muda. É a mesma para todos, que eu acabei de falar. Então, o que é o desconhecido? A recepção e a expressão da verdade.
Você entendeu que ele disse que a verdade não está naquilo que tu conhece, naquilo que você leu, naquilo que você aprendeu. A verdade, ela está no desconhecido. É a recepção e a expressão da verdade. O desconhecido é o quê? É a recepção e a expressão da verdade. É por isso que podes conhecer ao mesmo tempo que está sempre chegando a conhecer. Nós podemos conhecer a verdade e estar sempre chegando a conhecer, porque ela é infinita. É por isso que podes conhecer-te e existir em um constante estado de chegar a conhecer. A única coisa que há para se conhecer é o ser único. E em suas muitas expressões. Tu és o conhecido e o desconhecido. Tudo é tanto conhecido como desconhecido. Tu és a expressão do desconhecido e o único meio para o desconhecido tornar-se conhecido. O que ele quer dizer que nós somos a expressão do desconhecido? Deus é o incognoscível. Ele não se autoconhece a não ser através das suas expressões. Quais são as expressões de Deus? Nós. Lembra que eu disse que nós somos? Nós somos Deus em manifestação, se experimentando em pequenos filetes de luz, em uma experiência e aventura humana? Da mesma forma, em todas as funções e planetas. Deus só consegue se tornar cognoscível, conhecido, através da expressão do Filho. Então, ele fez essas centelhas e ele subdividiu em pequenos filetes de luz, as desmemoriou para que elas pudessem formar os corpos e chegar a essa manifestação. E aí ele começa a se experimentar. Então, o nosso corpo, os nossos corpos são ferramentas de experimentação, todos eles, né? São ferramentas de experimentação. E dentro dos nossos 7 corpos está toda a resposta dos nossos 7 corpos, dos nossos arquétipos, né? Dos nossos 7 arquétipos e tudo mais, dos nossos 7 chakras principais. Está toda a resposta da memória de mim, que é a consciência crística, que é o corpo búdico, e da memória de mim em Barbelô, que é o nosso corpo átmico. Então, dentro de nós mesmos tem a resposta de Deus. E isso já é comprovado. Esses corpos já foram comprovados, é científico e tudo mais. Tem muitos e muitos autores falando sobre os 7 corpos, né? Muitas formações terapêuticas. Tem o professor Eli Couto, mas tem muitos que vieram antes dele também, né? Então, existem realmente esses 7 corpos. Quem trabalha com espiritismo, com apometria, com umbanda, essas coisas, sabe que existem esses 7 corpos, né? Eles atuam, inclusive, nesses corpos extrafísicos, no perispírito dos encarnados e com o corpo astral dos encarnados e no corpo astral dos desencarnados, entende? Então é isso que a gente precisa entender. Isso não é uma ilusão, uma imaginação. Existem estudos, e muitos estudos, né, científicos que provam isso. E a gente que é terapeuta, que experiencia isso todo dia, sabe que isso é real, porque a gente experimenta. A gente acessa, a gente experimenta, né? Em outras palavras, toda a verdade e toda a sabedoria que estão disponíveis, embora desconhecidas para ti, necessitam de ti para torná-las conhecidas. Olha só. Em outras palavras, toda a verdade e toda a sabedoria que estão disponíveis, embora desconhecidas para ti, necessitam de ti para torná-las conhecidas. E se esse é o único caminho em que a beleza, a verdade e a sabedoria do ser único podem se tornar conhecidas, então tu és a fonte e o poder de chegar a conhecer e de tornar conhecido. Nós somos a fonte e o poder de chegar a conhecer e de tornar conhecido.
Aplica a arte do pensamento a essa ideia e completarás a primeira transição. Então, nesse momento, ele pediu para que a gente aplicasse a racionalização. Tá vendo aqui? Aplica a arte do pensamento a essa ideia e completarás a primeira transição. Primeira transição, eu sou a fonte e o poder de chegar a conhecer e a tornar conhecido Deus. Isso aqui que eu anotei. Tu és a expressão de Deus. Quando diz aqui, ó, tu és a expressão do desconhecido, eu coloquei aqui, tu és a expressão de Deus. A primeira transição é, eu sou a fonte e o poder de chegar a conhecer e a tornar conhecido Deus. E lembre-se sempre disso, a verdade não muda, é a mesma para todos. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque quando eu estava lá na adolescência, o Monte 5 do Paulo Coelho, ele fala sobre Elias, e ele fala que o Monte 5 é sempre um monte. Mas dependendo de onde você olha o monte, se é do topo, se é do meio, se é da base, se é de que lado da base, você vai descrever o monte de uma forma diferente. E isso não faz com que o monte seja outro monte para cada um ou que alguém esteja mentindo. Apenas cada um está vendo o monte a partir de onde está. A verdade é a verdade. As experiências que a gente tem aqui são como a gente olha para o monte. Então, cada um de nós vai olhar para o monte de uma forma diferente, com um pensar e um sentir diferente a partir da consciência do paradigma que nós temos. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é manifestar Deus através de nós. É isso que a gente veio fazer. Só nós? Não, todo mundo veio fazer isso. Só que nós que estamos aqui viemos fazer isso conforme conscientemente. Nós viemos para expressar Deus de forma consciente. Muitos ainda vão ficar algumas vidas expressando de forma inconsciente. Mas nós viemos para expressar Deus de forma consciente. É isso que nós vamos fazer. Como? Através de recordar a memória de quem nós somos. Então, a gente vai acessar a memória de quem nós somos, que ela está dentro de nós. E ao fazer isso, a gente começa a manifestar. Tem um filme que eu acho bem legal, que agora eu não lembro o nome, que ela perdia a memória todo dia. Ela tinha a memória só do dia. Quando ela dormia, ela acordava no outro dia sem memória. E aí, ela, pelas tantas, ela se apaixonou por um rapaz, o rapaz se apaixonou por ela. E eles casaram, né? Só que pensa como é que tu viver uma vida todo dia, tu ter que mostrar pra essa mulher que tu ama ela, que ela te ama e que vocês têm um relacionamento. Então, depois de um tempo, ele aprendeu, ele fez um vídeo, toda manhã ele já botava o vídeo, assista o vídeo, pra ela acessar o vídeo, pra ela lembrar que ela é casada e que ela ama essa pessoa e que essa pessoa ama ela, para ela saber quem ele é quando ele chegasse, né? Para ela não expulsar ele, porque ela expulsa ele várias vezes. Eu não lembro o nome, Mary, não sei o que, Mary, não lembro se é. Mas é bem legal o filme por isso, né? Então pensa que todo dia Deus vem ver se a gente lembrou de quem a gente é. Ele fica nessa expectativa. Será que eles vão me expulsar hoje ou será que eles vão me lembrar? Pensa como é que deve ser. Então, ele mandou professores para resgatar os professores. Tipo assim, vocês vão lá e vocês vão contar quem a pessoa é, que ela acha que é uma pessoa, mas ela sou eu em manifestação, para que elas acessem a memória dentro delas de quem elas são e elas reconheçam que elas são eu em manifestação e me manifestem, se expressando. Olha que legal, né? Como se fosse a primeira vez o filme, isso aí, como se fosse a primeira vez. É lindo esse filme, né? Nossa, eu acho muito lindo. Porque todo dia ele tem que reconquistar a mesma mulher. Então, assim, todo dia Deus vem fazer com que a gente lembre de quem nós somos.
É aquilo que o professor Hélio Couto fala do Hitler, que para mim veio a analogia dele, veio ungida, como é que eu vou dizer, entendida dessa forma. Que todos os dias Hitler tinha a opção de agradecer pelos judeus por darem comida e pouso para ele, por darem trabalho, né? E todos os dias ele escolheu renegar os judeus e dizer que ele não tinha porque os judeus tinham. Em vez de ver Deus em tudo, de ver Deus naquela situação, em tudo aquilo e ser grato, ele foi vendo ao contrário e manifestando aí ao contrário, entende? E é isso que todo dia a gente é chamado a ver. Tu vai conseguir ver Deus hoje? Ou será que hoje vai ser um dia perdido para ti? Você vai viver no Hitler, na ingratidão, em não ver a consciência, não deixar a consciência se expressar, não deixar Deus se expressar através de você. Hoje vai ser um dia perdido na criação, ou hoje vai ser um dia em que você vai... porque ele tinha esses dias perdidos, né? Hoje vai ser um dia que você vai botar o DVD, vai assistir que é o Cristo e já vai manifestar isso. Entende? Já vai viver esse amor que tu tem dentro de ti, que tu é o realizado, tu é o Filho de Deus. Então hoje tu vai botar o DVD e lembrar, ou tu vai expulsar Deus da tua vida e viver como ser sozinho, separado. Eu gosto dessas analogias de filme, de historinha, porque elas ficam na tua cabeça, né? Quando eu falo que o anticristo, a gente já é o anticristo, porque o anticristo é o ego, e a gente já é o ego, que a gente não precisa ter medo de um ser anticristo, porque a gente é o próprio. Todos os dias a gente convive com ele, 24 horas por dia, porque o anticristo é a negação de que tu é o Cristo. E o ego é o quê? A negação de que nós somos o Cristo, não é? O que é o ego? É quando eu me sinto sozinho, separado. É o estado de Adão caído. É o estado de sentimento de separação. Então, a gente está vivendo o anticristo todos os dias e manifestando isso todos os dias. E a gente manifesta o Cristo quando a gente reintegra a memória de mim, quando a gente volta a se sentir uno. Aí a gente manifesta o Cristo, aí a gente está no Cristo, na consciência crística, no amor incondicional, na nossa real identidade. Entende? Então fizeram assim personagens para assustar a gente, e na verdade nós vivemos isso há várias encarnações, o anticristo, né? E claro que deve ter existido materializado numa forma, um estado de anticristo, né? Numa personalidade pode ter manifestado, porque existe a crença. Tem uma palestra do professor Hélio Couto, bom, para mim todas elas são, é que nem um curso de amor. Quando a gente sabe que é milagres, a gente lê sobre milagres, a gente sabe que aquilo ali está ensinando a fazer milagres, né? Porque a gente sabe o processo de como se faz. Tem uma palestra do professor Hélio Couto que ele fala sobre... Ai, agora me fugiu, porque veio essa coisa dos milagres. As palestras do professor Hélio Couto, todas elas são muito práticas, né? E quando ele fala dessa questão do pensamento, que um único pensamento cria a tua realidade. E aí tem uma palestra que ele diz assim, então por que tem que fazer pedidos? Aí o professor Hélio Couto diz, por quê? Não entendeu nada. Porque não entendeu nada. Aí vocês fazem pedido porque vocês não entenderam nada. Porque o teu pensamento é a única força manifestadora. Quando o professor Hélio Couto envia uma onda de ressonância, ele manda uma onda de informação para que tu amplie tua consciência, porque é a tua consciência, ele não pode materializar um negócio na tua vida. E nem Deus pode materializar um negócio na tua vida sem passar pela tua consciência.
Porque ele te deu o poder de manifestação através da tua consciência. Então, se Deus quiser te dar um milagre, ele precisa passar pela tua consciência. Entende? E aí, se tu tem uma consciência fechada, que não aceita milagres, que não acredita em milagres, que acha que a tua vida sempre foi assim, sempre vai ser assim, sempre será assim, como ele vai poder se expressar? Não tem como. E aí você quer que ele venha e ele... O que você quer que ele faça é que ele mude a tua consciência para que você possa receber o milagre. Ele não pode fazer isso. Isso ele não pode fazer. Isso é interferir no teu livre-arbítrio. Cada filho tem que vir por escolha própria para casa, porque foi por escolha própria que escolheu se sentir separado. Ótima analogia, sim. Eu aprendi muito com associação. É mais fácil, né, Cami? Oi, filhinha, já acordou? Bom dia. A gente aprende muito com essas historinhas, porque a gente guarda as historinhas, né? Essa associação, tenho certeza que essa associação do Hitler e do Cristo é muito boa pra gente entender, porque todo mundo fala de ego e não fica guardado na tua consciência. Agora, se tu entender que a cada segundo da tua vida tu tá optando pelo Hitler ou pelo Cristo, toda vez que você enxerga Deus em tudo e é grato pela expressão de Deus na tua vida, você tá no Cristo. Toda vez que você enxerga as coisas como Hitler enxerga, eles contra mim, porque eles têm e que eu não tenho, toda vez que você enxerga assim, você está no ego, ou no Hitler, ou no anticristo, ou no ser separado, que é tudo a mesma coisa. Entende? Então agora Jesus começa a nos preparar para descer da montanha, já dá uma saudade, né? Tá tão bom aqui. Tu vê que no começo a gente tem uma dificuldade de entrar no diálogo, de entrar na montanha, e depois agora a gente entra e não quer mais sair. E tu vê que tá na metade do caminho, ele já tá preparando a gente para descer da montanha, né? Agora que tava tão bom aqui, a gente vai ter que descer. Mas é para isso, a gente veio para ser a expressão da consciência crística. A gente veio para ser a expressão de Deus no mundo. Se a gente não expressar Deus no mundo, o que a gente está fazendo aqui? Só que nós que estamos aqui, especificamente, viemos para expressar Deus no mundo de forma consciente. Todos expressam Deus no mundo o tempo todo, mas de forma inconsciente. Por isso que estão desmemoriados e as minhas alunas continuam brincando, costumam brincar, dizendo que aquele lá está muito desmemoriado, aquele está muito desmemoriado. Né? Alguém que comete crimes ou coisa assim, né? Ou que tenta impedir os trabalhos, né? Então eu digo, se esse teu problema desmemoriado, eu te rememoro agora. Vamos para Barbelô, vamos para o momento em que Deus te fez, o momento da tua emanação, o momento em que Deus te fez puro amor e te deu todo o amor. Sente. Deixa lá ele sentindo. Eu digo, agora devolve. Todos amam Deus. Porque Deus só tem uma lei, dar é receber. E quando Ele nos deu todo o seu amor, instantaneamente Ele recebeu. Todos amam a Deus, sem nenhuma exceção. Tudo que tem vida, movimento e expressão é amor. E tudo que é amor é Deus em manifestação. E Deus criou no amor, manifestou no amor, criou no amor. Portanto, é amor. E sendo amor, e Deus só tendo uma lei, que dar é receber, porque é só dele que existe, ao dar todo o seu amor, instantaneamente ele recebeu. Entende? Não existe ninguém que não ame Deus. Todos amam Deus. Só não tem consciência. Nem de que Deus os ama e nem de que eles amam Deus. Né? Porque se sentem separados. Ficam fazendo todo dia a opção pelo Hitler, pelo ego. Né? E é essa decisão que a gente tem, a decisão da tentação, ela é 24 horas por dia. É o tempo todo que a gente faz. Não é um dia que Adão escolheu comer a maçã. A gente come a maçã todos os dias. Cada dia, cada segundo que a gente se sente separado, a gente está comendo a maçã. A gente está vivendo no Hitler, a gente está vivendo na separação. E tu viu o que Jesus disse essa semana? Que o único poder manifestador da doença é
a repressão de sentimentos. A repressão do sentimento de amor dentro de ti. E o único sentimento que a gente reprime é amor. E aí a gente fica magoado. E aí as respostas que a gente dá, que são as emoções, são diversas, né? Desde raiva, ódio, impulsos violentos, entre outras coisas, né? Nas cartas de Cristo, Jesus fala sobre impulsos violentos como sendo uma resposta ao teu desejo de querer paz, né? Então tu quer a paz e alguma coisa tá causando uma alteração vibracional ou energética, ou enfim, tá causando uma alteração no estado puro de paz, e aquela alteração tu não aceita e tu reage com raiva, né? E aí ele diz, você reagiu, cada vez que tu reage com raiva ou falta de amor a um dos filhos de Deus, lembre-se sempre disso, você sempre vai manifestar raiva, ódio, essas coisas, quando você não agiu com amor, não reagiu com amor a um dos filhos de Deus. E aí você vai sentir culpa, angústia, e vai vir todas as outras respostas, né? A gente não assimila uma coisa com a outra. A gente não assimila uma fofoca, uma mentira que a gente fez com a dor no olho que a gente recebeu. A gente não assimila os nossos problemas de prosperidade com a forma como a gente pensa e sente e age no mundo. A gente acha injusto, porque a gente não tem consciência, nós somos muito inconscientes. Mas eu sou muito observadora, que nem eu digo pra vocês. Eu fiquei um tempão com o lábio rachado, saindo escamas. Por quê? Porque eu tava reclamando de uma pessoa da minha família. E aí eu percebi, nossa, eu só tô com isso porque eu tô falando coisas que eram verdade, eu não tava mentindo, né? Só que eu tava falando coisas daquela pessoa como ela sendo separada de mim. Então, quando eu integrei e quando eu perdoei e quando aquilo desapareceu da minha consciência, porque foi para a consciência divina universal, o meu lábio se curou. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Alergia, também eu tive alergia. E a gente manifesta essas coisas porque a gente se sente separado. A gente está reprimindo sentimentos, aí a gente manifesta o que a gente reprime, entende? É assim que funciona. Então é isso, gente. Mais tarde eu venho de novo falar com vocês, perto do meio-dia ou meio-dia, tá? A gente se fala. E a gente vai falar um pouquinho sobre ontem, sobre a manifestação de milagres, o caminho de Maria, para que vocês entendam um pouquinho mais o que é esse caminho de Jesus e de Maria. A gente usando esses arquétipos de Jesus e de Maria, fica mais fácil entender o que cada um representa. Por isso que é tão importante o arquétipo, a figura, porque a gente consegue traduzir aquilo de uma forma mais fácil de entender. Quando você diz Maria, já vem todo o arquétipo dela, né? E da forma de ela pensar, de ela agir. E quando você diz Jesus também, já vem todo o arquétipo dele pronto, a forma dele pensar, dele agir, dele ser, né? Mesmo que a gente deturpe e corte metade das coisas que ele diz e ignore, né? Simplesmente como se ele não tivesse feito ou não tivesse dito, tá? Porque as igrejas quiseram passar que Jesus era manso, para que nós fôssemos ovelhinhas mansas, né? E não afrontadores e rebeldes. Afrontadores da igreja e rebeldes, né? Nós temos que ser mansos e pacíficos e dar outra face. Então isso eles entonam muito. E aí eles não põem aquele Jesus revoltado, aquele Jesus rebelde que botou abaixo as escrituras, as crenças vigentes até então, né? Aquele homem revolucionário, e aquela divindade revolucionária manifestada na forma, né? E isso é apagado ou amenizado nas religiões, né? Sim, nossa, é verdade, experimentei essa raiva porque estava vendo alguém que me causava raiva. Isso não é real, só posso experimentar essas emoções separadas, Aí o que você faz? Se tem alguém, você se perdoa por ser você
e tá recebendo essa raiva, não é atendimento, essa forma de ser tratada, e você se perdoa por ser essa pessoa e tá te tratando dessa forma, porque é você mesmo essa pessoa que tá te tratando dessa forma. E aí chama Cristo em presença, aí você integra. Integrando, você saiu da separação e você curou a causa. Lembra que ele disse que a causa de todas as doenças e de todos os problemas é o sentimento de separação? Quando você reunifica, quando você reintegra, quando você sabe que é você com você mesmo e chama Cristo porque é o todo em presença para trazer o seu amor. O que é o amor de Cristo? O amor incondicional. E o que é a sua luz? A consciência de que eu sou o Deus em manifestação e meu irmão também. E aí você expressa a unicidade, aí cura qualquer coisa. Manifesta milagres, tá? Mas tem que deixar a consciência infiltrar. Tem que deixar ela se expressar, tá bom? Um beijo, amores da minha vida, nos vemos amanhã. Agora ainda temos um longo caminho, que vocês não têm noção. E nos vemos amanhã. Nós vemos mais tarde na live e depois amanhã, tá? Um beijo. Até mais. Fiz esse perdão o dia todo ontem e foi diluindo ao longo do dia. Isso. Aí depois, se você quer saber se já aconteceu ou não, lembra da pessoa, lembra da situação e vê o que você sente em relação àquilo. Se ainda sente raiva, se ainda sente rancor, se ainda sente mágoa. Quando você vê a pessoa, você vai saber que você não sente mais ódio. Tá? Aí você vai saber que realmente você deixou limpar e unificou. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada pelos beijos. Nos vemos amanhã, tá bom? Beijo, beijo. Até. Quer dizer, mais tarde. Mas amanhã sempre, às 6 da manhã, estamos aqui.